Depois de apresentar o projeto que deve encaminhar ainda este mês à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul a parlamentares, sindicatos, servidores e chefes de poder, o governador Eduardo Leite sustenta ainda mais seus argumentos para promover uma reforma estrutural na administração do Rio Grande do Sul ao completar 48 meses de parcelamento dos salários. O anúncio do calendário de pagamento dos servidores relativos ao mês de outubro revela uma situação financeira ainda mais crítica, em que apenas aqueles cujos vencimentos líquidos de até 1.700 terão seus salários quitados em novembro. Para Eduardo Leite, a mudança, que pode trazer um novo fôlego às finanças do Estado, passa invariavelmente pela revisão dos planos de cargos e salários dos funcionários e da Previdência do Estado. O Estado do Rio Grande do Sul, infelizmente, tem uma condição fiscal que está entre as piores do Brasil. Só para você ter uma ideia, é o estado que tem a maior proporção de servidores inativos e pensionistas em relação a servidores em atividades no nosso país. Entre todas as unidades da federação, o Rio Grande do Sul é aquele que mais tem servidores inativos e pensionistas em relação a servidores em atividade. São 1,63 servidor inativo ou pensionista para cada servidor que está trabalhando. E é uma conta que tem que ser paga no final do mês. O Estado paga essa conta como? Se ele tem que pagar mais servidor inativo e pensionista, ele deixa de investir, ele deixa de conseguir pagar os servidores em dia, precariza a situação de investimentos em segurança, em saúde, nas estradas do Rio Grande do Sul. Isso tudo tem tirado a capacidade de investimento e de dar retorno para o povo gaúcho naquilo que ele demanda. Só para ter uma ideia, são 12 bilhões de reais o déficit do estado do Rio Grande do Sul. Para comparar com um estado que é semelhante ao nosso, como o estado do Paraná, tem a mesma população, um orçamento muito semelhante, um PIB muito semelhante ao do Rio Grande do Sul, lá o déficit é de 6 bilhões de reais, metade do déficit do Rio Grande do Sul. Isso significa que ao longo de um mandato de 4 anos, o governador do Paraná tem 24 bilhões de reais a mais do que o Rio Grande do Sul para investir ou para cobrar menos em impostos da sua população. Nós temos que fazer um esforço muito maior para pagar aposentadorias e, consequentemente, deixamos de retornar para a sociedade aquilo que ela paga em imposto. O servidor paga 14% do seu salário em contribuição previdenciária, o Estado bota outros 28% e ainda faltam 12 bilhões. Quem paga essa conta é a sociedade como um todo. Pagam combustível mais caro, pagam energia elétrica mais cara, pagam telecomunicações mais caras no nosso estado, porque as alíquotas foram majoradas, porque o estado precisa pagar essa conta. E com essa majoração de alíquotas, a gente cria um ambiente economicamente adverso, hostil ao investidor. E aí deixa de se gerar empregos, deixa de se gerar riqueza, essencial para que o próprio estado consiga ter capacidade de pagar os salários. Então vira um círculo vicioso. A gente precisa, então, discutir as mudanças na estrutura da máquina pública, onde ela mais consome as receitas do Estado, que é, naturalmente, os salários e as aposentadorias. Sem isso ser feito, os próprios salários já pagam a conta, os servidores, eu costumo dizer, também têm agora o sintoma de uma doença mais grave, que se não for tratada, vai piorar. Você ter salários atrasados, o salário pago de forma parcelada, é o primeiro sintoma de uma doença que precisa ser tratada e esse tratamento envolve discutir o próprio custo da folha de pagamento na estrutura do Estado. O pacote de medidas apresentado pelo governador pretende pôr fim ao pagamento de avanços e vantagens por tempo de serviço, como triênios, e da incorporação de funções gratificadas às aposentadorias. Os projetos também aumentarão as contribuições previdenciárias para ativos e inativos. A prévia da proposta, que foi divulgada por Leite, teve como resposta uma enxurrada de pedidos de aposentadoria, especialmente dentro da área de segurança pública, indicativos de greve não só pelo magistério, que já está mobilizado para a paralisação, como também de servidores do Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e Assembleia Legislativa. Importante dizer que o Estado já gasta um dinheiro que ele não tem, então a gente vai deixar de endividar o Estado. A gente vai deixar de pressionar o orçamento com algo que ele não consegue atender. Então a nossa projeção para o longo dos próximos 10 anos é de um impacto de 25 bilhões de reais, ou seja, um dinheiro que o Estado não tem
que compromete o pagamento do salário dos servidores em dia, e se não consegue sequer pagar em dia, menos ainda falar-se em reajustes e reposição da inflação, é importante dizer isso. Você reorganiza para que a partir dessa economia o Estado consegue projetar, retornar a capacidade de pagar em dia e voltar a repor a inflação para manter o poder de compra dos seus servidores, sem ter o efeito cascata que existe por conta das vantagens temporais, né? Anuênios, triênios, quinquênios e outras vantagens que acabam significando um efeito cascata em qualquer reposição salarial, impedindo com que o Estado consiga dar esse ganho de reposição inflacionária.